Paz e graça, irmãos. Deus abençoe a todos. Hoje quero analisar com vocês aqui a respeito de algo que está cada vez mais evidente, está cada vez mais em voga, está cada vez mais sendo falado, mas cada vez mais difícil de resolver, que é a inversão de valores. A inversão de valores não é uma coisa que aconteceu agora, da noite para o dia, mas é uma coisa que vem acontecendo lá do Jardim do Éden. E o segredo para nós errarmos o alvo é simples. É só você ir invertendo aos poucos os valores. Como, por exemplo, a serpente inverteu um pouquinho o valor do que Deus disse. E assim conseguiu enganar a mulher, e a mulher, por sua vez, deu ao seu marido, e eles pecaram. E é interessante que quando Deus veio falar com eles, Deus falou com a mulher, perguntou: o que foi que tu fizeste? Ela imediatamente jogou a culpa na serpente. Antes Deus tinha perguntado para o Adão primeiro, ele jogou a culpa na mulher, a mulher na serpente. E Deus, quando falou com a serpente, Deus não pediu explicação para ela. Deus já disse: porque você fez isso, será assim, 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 assado. Trouxe as consequências para ela. E para a mulher também trouxe as consequências para a mulher. E trouxe as consequências para o homem. E o que foi dito ali das consequências ainda nada mudou. Ainda continua tendo as consequências. As consequências para a mulher foi que aumentaria sobremodo as dores de parto, e ela daria à luz a filhos com dores e sofrimentos. O desejo dela seria para o marido, para Adão, e este iria governá-la. E as consequências da mulher foi para ela. As consequências de Adão foi para toda a terra, porque Deus disse: porque tu deste ouvido à sua mulher, maldito serás a toda a terra. E quando ele diz toda a terra, ele diz a terra cósmica, aquilo que você enxerga e vê, e também a terra que somos nós, porque a Bíblia diz que nós somos terra e à terra voltaremos. Depois nós podemos falar sobre isso um pouco mais. E ele disse a Adão: maldita será a terra por sua causa, ela produzirá abrolhos, você comerá a erva do campo, e em fadigas e em suor comerás todos os dias da sua vida. E a vida realmente é difícil. E através da desobediência de Adão, todo o resto da terra foi maldita. A mulher não. A mulher, ela entrou nessa maldição porque ela está inserida no projeto, mas para com ela o problema foi: o seu desejo será para o teu marido e este te governará. Isso não mudou. Mas o problema é que Satanás, sabendo de que se ele pudesse inverter os valores aos poucos e fazendo com que essa realidade também fosse mudada, ele assim destruiria
a sociedade, mudaria a sociedade e chegaria lá em Timóteo 3, 2 Timóteo 3, que fala que nos últimos tempos os homens serão assim, avarentos, caluniadores, implacáveis, inimigos de Deus, amigos dos prazeres, irreverentes, malfalantes, tudo aquilo que você vê lá. Por quê? Porque é só ir invertendo valores. Hoje não se pode mais corrigir filhos, hoje vem se falando que vara é cajado, e vai se invertendo aos poucos os valores e nós não vamos conferindo. Eu vou só comparar um pouquinho para vocês entenderem sobre a questão de mudança de rumo e rota. Rumo é uma coisa, rota é outra. Quando você sai de Uberlândia para ir para uma determinada cidade lá no norte e você vai de avião, alguns pensam que é só colocar na bússola o seguinte: o rumo daqui lá, a bússola tem que apontar 30 graus. Só que tem várias variáveis, não é só 30 graus. Porque existe um outro fator que nós mortais não conhecemos, mas nós que somos e fomos piloto sabemos, é que existem algumas variáveis que fazem com que você erre o alvo. Uma é a declinação magnética. Não sei se vocês sabem disso, mas existe 2 nortes. Um que chama norte magnético, é para onde a bússola aponta, e o norte verdadeiro, é onde está o norte verdadeiro. Se o norte verdadeiro está aqui, o norte magnético está aqui. E para cada localidade que você vai, existe uma declinação magnética. Você precisa corrigir isso na sua bússola para poder chegar no lugar. É só isso? Não, não é só isso. Enquanto você está caminhando no processo, a sua rota, e você ajustou a sua declinação magnética para poder chegar no local certo, existe outra situação que lhe tira do rumo, que é o vento. E o vento nunca sopra de um lugar só, e nem numa velocidade só. Então você tem que computar de onde o vento está soprando, qual o ângulo que ele está soprando, que força que ele está soprando e que peso tem o teu avião, para que você possa corrigir contra o vento para poder chegar naquele ponto que você estabeleceu que ia chegar. Às vezes você tem que voar torto, assim, para poder chegar no ponto certo. Agora pergunto eu, se para você sair daqui de Uberlândia e ir lá na Bahia, no interior da Bahia, lá na cidade de Conquista, por exemplo, ou Ilhéus, tem tantas variáveis que você precisa corrigir. Hoje, você tem tudo isso via satélite, o satélite tudo te coordenando e fazendo milhões e milhões de cálculos para você. Se para você fazer essa simples viagem, você tem que analisar tantas variáveis, imagina para você fazer uma viagem para ir e alcançar o reino dos céus, o reino de Deus, aonde a própria palavra de Deus diz que desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é conseguido por esforço, e aqueles que se esforçam apoderam-se dele. E Jesus fala coisas muito sérias e fortes. Se você não conseguir amar o seu irmão, perdoar o seu irmão, orar pelo seu inimigo e abençoar os que te perseguem,
de maneira alguma você entrará no reino dos céus. Então, meus irmãos, eu acho que está chegando a hora de nós atentarmos que os valores estão se invertendo cada vez mais. Onde o amor de muitos se esfria e a iniquidade aumenta. E por a iniquidade aumentar, o amor de muitos esfriaria. E nos últimos tempos, enganaria, se possível, os próprios eleitos. Olha, a gente tem que parar e começar a analisar na palavra de Deus o que as coisas dizem. O que Jesus diz a respeito da família, o que Jesus diz a respeito da mulher, do homem. Nós não precisamos ter pressa. Nós precisamos sentar debaixo de um pé de árvore, sem pressa, sem vontade de mastigar comida, mas vontade de mastigar a palavra e entender como que as coisas estão mudando sem que a gente perceba. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 12, que o Senhor dará à igreja asas como águia e a levará para o deserto, fora da vista do diabo. Deserto significa ausência de mundo. E hoje, nós não conseguimos viver e vivenciar sem as preocupações que o mundo nos traz e sem as coisas todas que o mundo faz para nos tirar da rota, para nós atingirmos o alvo. Um simples vento, pequeno que seja, não analisado, te tira da rota. E quanto maior a distância, maior será o erro. Então está na hora de nós pararmos com tanta atividade, pararmos com ativismo, com religiosidade e sabermos que a nossa vida é breve como uma fumaça, como a neblina. Passa rápido demais. Então, meus irmãos jovens, parem, analisem e invista um pouco mais de tempo em estudar a palavra de Deus, história e tudo que for possível para você começar a entender cada vez mais o propósito, o plano de Deus e como fugir dos ventinhos do mundo. Amém? Deus abençoe vocês.